Boa noite, na paz do Senhor Jesus, para os amados irmãos, amigos, ouvintes e curiosos. Irmãos, eu vou falar sobre por que as promessas não se cumprem. Eu, particularmente, já recebi muitas promessas vindas de profetas, claro. A gente não sabe se veio de Deus. Claro que na hora você sente a presença de Deus, você sente que Deus está falando contigo, mas às vezes muitas promessas, Deus está falando de uma maneira e às vezes muitos profetas, às vezes, dão uma floreada, coisa normal. Não quer dizer que ele tem errado, não, mas ele dá uma floreada tal e Deus está falando de uma maneira ele acaba falando de outra. Mas também acredito naquelas promessas que realmente vêm do trono de Deus. É sobre essa que eu quero falar. Por que elas não se cumprem? Tem vários motivos, mas um dos motivos principais é porque não está no tempo de Deus. Esse é o motivo principal. Se foi Deus que falou, vai se cumprir. Aí nós vamos lá em Abraão. Você lembra quando Deus prometeu a Abraão, Isaac, né, o seu filho? E uma ideia genial teve a Sara: por que você não deita aí com a sua empregada e tem um filho com ela? Quer dizer, ela já não acreditava mais na promessa de Deus, estava cansada de esperar, até por causa da sua idade. Né? A Sara ia fazer já quase 90 anos, naquela época ela ia fazer ainda, não tinha, né? Eu acho que ela tinha uns 80 e pouco. E Abraão naquela, né, fez justamente o que a Sara mandou. Se deitou com Agar e tiveram Ismael. O que Deus falou para ele? Abraão, né, é só colocando como se fosse Deus falando hoje, mais coloquial. Abraão, quer dizer então que a promessa que eu fiz para você não vale de nada, né? Quer dizer que eu não sou Deus do impossível, que eu não posso te dar um filho. Entendeu? Agora você pega esse seu filho aí que você, junto com a tua empregada, despede ele pelo deserto. Imagina o coração de Abraão, né? Deus tinha prometido um filho de Sara e não de Agar. E Abraão vai, despede Agar e Ismael. E um belo dia, já que Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos, Deus resolve visitá-lo, né? E a Sara estava numa tenda, ainda riu, e Deus falou assim: o que está rindo, Sara? Por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Entende, irmãos? Deus estava no tempo dele, Deus queria realmente que Sara e Abraão tivessem o filho naquela idade. Ele resolveu, Deus sabia por quê. Naquela época os homens, claro, as mulheres viviam muito mais anos do que hoje em dia. Então, o grande problema é esse, é o tempo de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aí você fala assim: mas eu estou ficando velho, vamos dizer meu caso aqui, né? Estou ficando velho e a promessa não se cumpre. E é claro que é uma promessa, eu tenho uma promessa de Deus, de obra de Deus, não é nada, Deus vai me dar uma casa, Deus vai me dar um filho, não é nada disso. É coisa para Ele mesmo, ministerial. Se Deus não cumprir, amém, Ele resolveu não querer mais, Ele resolveu que não vale mais a pena, entendeu? Mas o que Deus faz? Você fala assim: mas eu estou velho, já esperei muito, já estou cansado, estou doente, estou isso, estou aquilo. O que Deus fez com Abraão e Sara? É só você imaginar. Abraão tinha 100 anos, Sara 90. Eles já não tinham mais aquele, sabe, aquele ímpeto, né, sexualmente falando, né, para gerar um filho, para poder deitar, mas Deus colocou neles. Deus, vamos dizer assim, mandou o Viagra do céu, vamos dizer assim, né? Ele olhou para ela, ele olhou para ele, e ambos, né, dormiram e Sara engravidou. Você entende? Deus, quando quer fazer, mas eu estou doente, Deus te cura. Quando Deus quer fazer, Ele faz o impossível. Ele faz o impossível, porque Ele é Deus do impossível. Senão Ele não seria Deus. Eu fico imaginando como é que o ser humano vê Deus, né? Como é que você vê Deus? Para e pensa aí. Agora, medita aí, como você vê Deus?
Esse é o teu problema. Se você vê Deus, um Deus limitado, fica realmente complicado. Deus não dá, ele é ilimitado, ele é Deus, gente. O que é Deus? Ele tem todo o poder, ele faz o que ele quiser. Se ele falar baleia, flutua, a baleia vai flutuar. Se ele falar mar, vai para cima, céu vem para baixo, isso acontece. Ele é Deus. Ele faz do jeito que ele quiser. Se ele quiser que as estrelas desçam aqui na terra, se ele quiser que a terra suba, ele faz o que ele quiser. Ele é Deus. Depende de como você vê Deus. Então Deus é Deus do impossível. Eu sei que se ele quiser ativar meu ministério do jeito que ele me prometeu, não do jeito que eu quero fazer, do jeito que ele me prometeu, o que eu sei como é. É só ele querer, basta ele, uma palavra dele, como diz aquele centurião, basta uma palavra tua, e meu servo sarará. Isso é fé, gente. Então o que precisamos hoje em dia é ter fé em Deus e entender que as promessas não acontecem por dois motivos. Ou a gente está em pecado com Deus, falha com Deus, murmura muito com Deus, aí, meu filho, a vitória não vem. Ou então estamos fora do tempo de Deus, é no tempo de Deus. Então temos que descansar e confiar que ele vai fazer, como ele fez com Abraão e Sara, ele faz com qualquer um. Ele, quando quer, ele move céu e terra. Quando ele quer, ninguém pode impedir. Quem vai impedir, irmãos, a ação de Deus? Quando diz lá, né, a palavra, diz horrenda coisa cair na mão do Deus vivo, é porque se a gente estiver na mão do inimigo, Deus vai lá e resgata. Agora, quem é que vai tirar da mão de Deus? Ninguém, porque ele é Deus, tem todo o poder, é o Criador de todas as coisas. Amém? Essa palavra, que você possa crer que a tua promessa, se for de Deus, se é de Deus, ela virá até você. Os sinais seguirão os que crerem. Creia no Senhor Jesus, que Ele vai fazer conforme Ele te prometeu. Amém? Essa palavra dessa noite, que Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Tchau.